Plano é diferente de propósito. Você tem um propósito na sua vida? Você tem algo maior do que você mesmo? Porque o propósito, ele é algo maior que você. O propósito não é você. O propósito não é só a sua missão. Mas o propósito, ele é algo maior. Se o propósito é só para você, então ele não é um propósito alinhado com Deus. Porque Deus não quer um propósito só para você. O propósito de verdade, o propósito que Deus quer para você, ele é para a humanidade. O propósito que Deus quer para você é para a humanidade. Ah, mas eu influencio tão pouca gente, eu conheço tão pouca gente. Como é que o meu propósito deve ser alinhado para a humanidade? A humanidade começa com o seu próximo. A humanidade começa ali, do nosso lado. Um pedaço da humanidade está aí dentro da sua casa. Aí, dentro do escritório que você trabalha, dentro do carro que você dirige, ali começa a humanidade. Nós entendemos muitas vezes que humanidade é algo global demais. Não, a humanidade está aqui, do nosso lado. Se nós temos uma pessoa do nosso lado, ele já é parte da humanidade. Nós mesmos somos parte da humanidade, mas alinhado com o propósito de Deus, o nosso propósito de vida tem que ter a ver com a humanidade. Outro dia eu estava falando com um rapaz que demorou para casar, casou com 40 anos. Vamos lá, demorou, talvez hoje nos padrões de hoje nem tanto, mas com 40 anos ele casou e já engravidou a esposa dele. E ele me contando sobre o propósito dele, sobre o propósito que ele quer fazer, o que ele já fez, todos baseados em si mesmos, em si mesmo. Os propósitos dele eram em cima de si, porque ele ficou tanto tempo da sua vida pensando somente em si, que o propósito dele era ele. Sem querer, ele enxergava as coisas que ele tinha que fazer, a missão maior da vida dele, nele. E eu disse a ele então, olha só, quando você vê o rostinho da sua filha, não é o ultrassom não, tá, gente? É o rostinho ali, quando nasce aquela criança, quando você vê o rostinho da sua filha, você vai ter que entender que o seu propósito não é mais para você. O seu propósito agora ele é maior. Ele terá que passar por sua filha, por sua esposa. Isso é a humanidade. A humanidade começa aí, no lar daquele rapaz de 40 anos, que até então o propósito era muito em cima de si, e agora o propósito é em cima da família dele. Mas para que a gente tenha propósitos, a gente tem que ter fé. E quando a gente tem fé, a gente ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é que nos vocaciona. A voz de Deus vem da vocação, de um chamamento. E para que se execute todo esse chamamento, toda essa vocação, você precisa de planos. Aquele rapaz tinha planos. Agora ele vai ter que mudar. Se ele não muda os planos dele agora, ele não vive a vida com sua família. Consegue perceber a diferença? Olha só, que está escrito em Provérbios. Aqui, vamos lá. Provérbios 19, 21. Vamos lá. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você entendeu? Muitos são nossos planos. Sim. Se eles forem em vão, são só planos. Quando ele fala em prevalecer, que é o propósito do Senhor, Deus tem um propósito para todos nós aqui nessa terra, para a humanidade. Deus tem princípios que são alinhados com o propósito dele. Se tem alguém que é alinhado com o seu propósito,
é Deus. Ele tem os seus princípios imutáveis, ele não abre mão e ele não muda por conta disso. E se nós seguimos esses princípios, nós prevalecemos, assim como prevalece aqui o propósito dele. Entendeu? Porque nós traçamos planos e nem sempre esses planos têm a ver com o propósito dele. E tem planos que nós fazemos que fogem dos princípios, concorda comigo? Tem planos que nós fazemos que, se a gente for biblicamente analisar, estão fora do princípio. Por exemplo, se você é casado e você está nesse momento a ponto de trair sua esposa, seu esposo, você está se engraçando com alguém fora do seu casamento, isso é um plano seu. Você pode até arquitetar um encontro, um momento, inclusive se separar do seu cônjuge para poder ficar com outra pessoa. São planos. São planos. Está alinhado com o princípio de Deus? Não. E se não está alinhado com o princípio de Deus, não prevalece. Existe sofrimento. Prevalece aquele que segue princípios, que segue o propósito de Deus. Se você vai levar vantagem sobre alguém, intencionalmente, e vantagem que eu digo é de maneira desonesta, porque de repente você pode pensar que não é desonesto, mas é uma vantagem que você vai obter por conta da ingenuidade de alguém ou vai se aproveitar de alguém. Faça uma autoanálise se são apenas planos da sua cabeça, mas não estão alinhados com o propósito de Deus. O propósito de Deus prevalece e aquele que segue os propósitos de Deus e os princípios de Deus também prevalece. Então, fazer planos é importante para nós. É importante. Deus já nos diz na sua palavra, puxa, que até os velhos sonhariam. E sonhar é parte de um plano. É a semente do plano. O plano, ele precede a ação. Sonhar, planejar, agir. Então você que está me escutando, você tem planos? Esses planos seguem os princípios de Deus? E se eles seguem, eles prevalecerão. É fácil. É fácil entender. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Olha, eu tenho um plano aqui de comprar um carro financiado em 50 vezes. O valor é alto, mas eu creio que eu vou conseguir em nome de Jesus. Avalie. Peça ao Espírito Santo para tocar no seu coração. Está dentro do princípio? Está alinhado com esse princípio? Uma dívida enorme por longo prazo? Numa dúvida se haverá provento ou não para você pagar? Se não estiver alinhado com o princípio de Deus, não prevalecerá. Haverá problemas, haverá danos. E é assim que nós causamos as grandes desgraças na nossa vida. Quando nós não alinhamos um propósito. E aí, quando eu falo de humanidade, é porque vai afetar a sua família, afeta o comprador que você comprou, afeta o seu cônjuge, afeta seus filhos. E quando o seu propósito, o seu plano não está alinhado com o princípio de Deus, com o propósito de Deus, a humanidade sofre. E parte da humanidade está aí, olha, do seu lado. Quando você resolve não bater uma meta, se você é vendedor, para você prejudicar o seu patrão, porque você acha que ele é soberbo, por exemplo, você prejudica a sua empresa, você prejudica o emprego do seu colega. É uma onda que você ainda desconhece. Siga os princípios de Deus. E se tem alguém do seu lado, ou na sua casa, na empresa que você trabalha, ou onde você estuda, que você enxerga que está desalinhado com os princípios e os propósitos de Deus, dá um toque para essa pessoa. Ache na palavra de Deus, na Bíblia, a saída para essa pessoa. Vai lá. Tem sempre um versículo, uma palavra que vai
ajudar aquela pessoa a voltar a se alinhar com o propósito de Deus. Não tenha medo, o Espírito Santo irá com você. Porque ele diz que, olha, nem por força nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo, você poderá falar com essa pessoa. E se essa pessoa é você mesmo, fale com o Espírito Santo. Olhe para você e fale onde eu estou errando, onde eu não estou alinhado. Me alinha, Senhor, com o propósito de Deus na minha vida. E assim que você tiver esse alinhamento, as coisas acontecerão para você. Eu desejo para você sabedoria, entendimento, mas que você tenha sonhos, planos e um propósito alinhado com o propósito de Deus.